Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e a temática Santidade, pensando a partir daquelas coisas que nós temos algumas dificuldades de compreender e a gente começa depois a estudar um pouco melhor e ver, olha, é muito mais simples do que a gente imagina. Não que seja fácil, mas é simples. Por isso a gente sempre tem que ter como referência de que Deus está no nosso sustento, no nosso encalço todos os dias, mostrando que de fato a gente precisa mesmo rezar, colocar diante de Deus todas as nossas intenções, tudo aquilo que a gente acredita, para que a nossa vida seja de fato uma vida melhor. Você viu quando a gente estava voltando para o intervalo, voltando para esse bloco, a Maria do Rosário falando da doação, né? Nesse tempo de Natal, a primeira fase da nossa campanha. Atenda esse pedido da Maria do Rosário, atenda ao pedido do Padre Eduardo e na possibilidade, seja um sócio doador, um sócio evangelizador. A gente precisa de pessoas como você. Muito bem, eu gostaria de, no início desse bloco, veio comigo de São Paulo, vieram dois jovens e o seminarista, o religioso José Eduardo, e esses dois jovens fazem um trabalho belíssimo lá no Jardim da Conquista em São Paulo, que é o Luiz e a Camila, eu acho que já vão mostrar no vídeo aí, eles fazem um projeto chamado Namoral. Dá um tchauzinho para nós aí, Luiz, você está muito tímido como apresentador. Esses dois fazem um trabalho junto com todo um grupo, tem uma camiseta muito bonita, chama-se TV Namoral. No YouTube você pode até acessar TV Namoral e eles fazem um trabalho com a juventude, com a comunidade na periferia. E esse trabalho tem sido muito bonito e muito bem representado lá. Eles têm conseguido grandes coisas com isso e por isso vale a pena que a gente valorize cada vez mais esse trabalho. Esses dois, ó, com a camiseta tão bonita. Que Deus abençoe a vocês dois, viu, Camila? Você e o Luiz, e inspire cada vez mais bons propósitos nos trabalhos de vocês. E claro, temos outras pessoas aqui no estúdio, a Suzana, a Jússi, que vieram visitar a gente aqui. Um grande abraço para todos. Muito bem, quero fazer no início desse bloco, lembrar você, nós estamos já, eu diria vésperas do Natal, porque a gente já está começando a viver tantas coisas nas nossas novenas, tem alguns grupos que já começaram a novena de Natal, nesses momentos importantes de oração. Como temos falado aqui de oração, por que não? Então eu gostaria de dar uma dica para você sobre o terço do Natal. Primeiro eu vou falar do que consiste esse terço. Olha, com pedras em cristal, e suas contas são nas cores verde, vermelho e o triângulo é uma imagem da Sagrada Família. E nas contas de cada Pai Nosso, nós temos a imagem de um rei mago e um pastor. Nele contém também a imagem da estrela d'alva e a imagem do anjo, que, claro, este anjo que anunciou Jesus. Nós temos o texto aqui no TP, mas eu gostaria, só um momento, de já pegar esse texto na mão, porque assim, se a gente quer mostrar um produto de uma maneira interessante, o Luiz, como é que a gente pode fazer aqui? Quando eu rezava oração lá no terço, a gente tinha, tá vendo aí? Lembra que eu falei que as contas, elas são em vermelho, não é? Vermelho e verde. Aqui, entre o Pai Nosso, entre cada mistério, nós temos uma figura do Rei Mago. Está vendo só? E ele vem acompanhado daquela caixa de veludo que daqui a pouco já vão mostrar. Está aqui. Posso voltar ali? Olha, então, olha, estão aqui. Você, para adquirir esse texto nesse tempo do Natal, tem a estrela d'alva aqui, ó, logo após a cruz e entre os mistérios iniciais. Você pode adquirir esse texto através dos telefones 0 operadora 19 3871-9600 ou então você acessa o nosso portal rs21.com.br e ali lá na dica 21 você vai ligar e dizer, eu gostaria de adquirir esse terço, que vem com essa caixinha de veludo aí que eu acabei de apresentar, que tem algumas coisas muito interessantes. É um texto bem diferenciado daquilo que a gente normalmente vê. É claro que o que importa é como o seu coração está diante desta oração, mas um produto assim vale a pena adquirir. Então é uma chance, é uma dica que eu dou para você em preparação para este Natal. É importante a gente rezar, principalmente quando o texto é bonito, isso ajuda bem. Então, liga para cá e participe. Aliás, participe não, adquira esses produtos, tá bom? Não só o texto, mas outros produtos aí que nós temos de Natal, tá bom? Olha só, quero fazer agora a nossa oração. Ao longo do nosso programa, nós falamos da santidade. E eu tentei, espero que tenha chegado ao seu coração, aquilo que para mim é primordial. É a gente resgatar aquela autoestima que nós temos e que Deus colocou em nós. Todos esses momentos eu acredito muito nisso, por isso que eu estou falando para você. Todos aqueles momentos de inferioridade, em que a gente se sente mal, quando as pessoas tentam nos colocar lá para baixo,
depreciando a nossa vida, a nossa imagem, as coisas que nós fazemos, achando que nós não somos aquilo que nós imaginamos ser, etc. Nunca deixe que estas coisas sejam maiores do que a graça de Deus. Por isso, nesse momento agora de oração, eu quero apresentar todos os pedidos desses nossos irmãos que estão aqui. Muitos não puderam ser lidos, mas todos estão aqui contemplados diante dessa imagem da Imaculada Conceição e, com isso, claro, pedir a Deus que olhe cada uma dessas pessoas com o seu amor e com a sua graça. E também pedir a Deus que abençoe esta água que nós apresentamos e também aquela água que cada pessoa reservou na sua casa para esse momento de bênção. Abençoe, Deus Todo-Poderoso, pela vossa infinita misericórdia, esta água que nós vos apresentamos. Fazer com que todas as pessoas que dela beberem recebam sempre de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Tudo isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E assim, claro, nós vamos terminando o nosso programa Você Pode Ser Feliz. Você viu que a imagem que eu rezei, a imagem da Imaculada Conceição, esta imagem aqui, ao longo desses nossos sorteios, estão sendo sorteadas aquelas menores. Agora, essa imagem aqui, a maior, lembra que na sexta-feira passada nós mostramos em comparação com a outra menor? Essa vai ser sorteada no dia 8 de dezembro, o próprio dia dela. E todos aqueles que colaboraram, os sócios doadores, os novos sócios, também participarão do sorteio dessa imagem da Imaculada Conceição. Uma imagem belíssima, não só para enfeite, viu? É claro que quando você vai na casa de alguém e tem uma imagem, isso, claro, ajuda a agregar todos os elementos, mas também para um momento de oração. Nada melhor do que você se colocar diante de uma imagem bonita, uma imagem que nos leva até Deus de fato e que nos faz rezar com maior intimidade, com maior percepção daquilo que nós somos. Por isso, você pode ainda concorrer a essa imagem, até o dia 8 de dezembro. 0 operador 19 3871 9620. Torne-se um sócio evangelizador e nos ajude. É sempre bom ter mais alguém, um com o outro, pode fazer melhor toda a nossa igreja, tudo aquilo que nós acreditamos para nós. Sermos uma igreja diferente, que fale de Jesus diferente para todas as pessoas, de todas as raças, de todos os credos e pessoas que acreditam de fato no próprio Deus que as criou. Muito bem, próxima quarta-feira nós temos uma outra temática para tratar com você. Gostaria que você continuasse aí acompanhando, assistindo toda a programação da Rede Século XXI. Para nós é sempre uma alegria saber que você está aí do outro lado, acompanhando, suportando no sentido paulino, ou seja, dando força para esses trabalhos que nós acreditamos em primeiro lugar, para levar até você a melhor mensagem. A gente se encontra na próxima quarta-feira, às 9h15, das 9h15 às 11h, aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Que Deus te abençoe, um bom dia, um excelente dia para você, para toda a sua família. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.